conversa com uma médica. Olá a todos, eu sou a Ana e sou médica, sou nefrologista no Hospital Santo António do Porto. O que são doenças infecciosas? As doenças infecciosas são doenças que são provocadas por bichinhos muito pequeninos, que nós chamamos de bactérias, ou de vírus, ou de parasitas, e que fazem com que tenhamos alguns sintomas, por exemplo, uma gastroenterite com dor de barriga, ou tosse quando estamos constipados. Estes bichinhos andam assim no nosso meio, no nosso dia-a-dia, mas quando estamos mais frágeis, acabam por provocar as tais doenças. Como é que essas doenças se transmitem? Relativamente à transmissão, estas doenças podem transmitir-se de várias formas. Por exemplo, no caso das doenças respiratórias, das constipações, até acabam por se transmitir nas partículas, quando tossimos e nas partículas que andam no ar, os vírus acabam por se espalhar e nós apanhamos uns dos outros. Nas gastroenterites, por exemplo, é muito importante lavarmos as mãos, porque muitas vezes as nossas mãos vão tocar nas mesas, nas cadeiras e os nossos coleguinhas também vão lá tocar e podem apanhar o vírus através daí. Depois, por último, é muito importante, quando se sentirem doentes, ficarem em casa, para que os outros meninos também não apanhem essas doenças. Quais os sintomas mais comuns dessas doenças? Relativamente aos sintomas destas doenças, os sintomas vão variar muito conforme seja o sítio onde a doença está. Portanto, se for no intestino, vamos ter dor de barriga diarreias. Se for nos pulmões, vamos ter tosse, por exemplo. Mas a verdade é que há sintomas que são muito comuns a todas elas. A febre, o sentirmos em baixo, não queremos trabalhar, estamos mais cansados. E esses sintomas acabam por ocorrer nelas todas. Devemos tomar sempre antibióticos quando estamos doentes? Se devem tomar sempre os antibióticos? A resposta é não. Na maioria das vezes, as infecções são provocadas por vírus. E o que acontece é que os antibióticos não vão fazer nada aos vírus. Os vírus, o que nós temos que fazer muitas vezes é esperar que passe. Portanto, tentar beber água, tentar tomar o Benurão e tentar controlar ali as coisas, os sintomas, a forma como nos sentimos. E esperar que a doença passe, porque o que vai acontecer quando nós tomamos antibióticos que não devíamos estar a tomar é que as bactérias que andam por aí são muito espertas, mesmo muito espertas, e portanto vão começar a adquirir força e resistência aos tais antibióticos. E quando nós precisarmos mesmo tomar um antibiótico, porque temos uma infecção ou uma bactéria, a bactéria já vai estar muito protegida do antibiótico e o antibiótico não vai fazer efeito. E é por isso que não devemos andar sempre a tomar antibióticos. E quando eu falo de antibióticos, falo, por exemplo, de outros medicamentos que vocês também tenham em casa, que às vezes os pais, os avós têm lá medicamentos guardados. Não devem andar a tomar medicamentos sem consultar o médico. Que doenças infecciosas existem? Então, doenças infecciosas, há muitas, na verdade. As mais comuns e se calhar as mais importantes de falarmos convosco são, por exemplo, a varicela, a gripe ou as constipações, as gastroenterites e se calhar também o Covid, que já devem ter todos ouvido falar. O que é varicela? Muito bem, começando então pela varicela. A varicela é provocada por um vírus que tem um nome muito complicado, que é o zoster, um nome assim que parece que até nem tem nada a ver com varicela, não é? E acaba por ser provocada por este vírus e causar alguns sintomas engraçados, nomeadamente pintinhas pelo corpo todo. Quando vocês tiverem assim muitas pintinhas, tiverem muita comichão, quiserem muito coçar, algumas pessoas até podem ter febre, não podem ir à escola. Porquê? Isto porque a varicela é muito transmissível aos outros meninos, é uma doença muito contagiosa e, portanto, quando um apanha, geralmente apanham logo 7 ou 8 meninos a varicela. E também temos que ter cuidado no isolamento porque, na verdade, esta doença para os meninos pequeninos é muito simpática, até passa rápido, não é uma doença que dê muitas complicações, mas para os adultos, para os idosos, para as grávidas, pode ser uma doença muito chata e, portanto, temos que ter muito cuidado e tentar ficar em casa e não andar expostos a estas pessoas que são mais frágeis. O que são constipações e gripes? As constipações e a gripe que vocês ouvem falar.
A maioria das pessoas, quando tem muito ranho no nariz, muita tosse, as febres, as dores nos músculos, o cansaço, na verdade está constipada e a maioria das vezes por vírus que, pronto, vírus que andam aí e que às vezes nem tem nada a ver com a gripe, pronto. A gripe é mais específica, é um bocadinho, atinge mais os adultos, até os idosos e também os adultos como os vossos pais e dá alguns sintomas um bocadinho chatos, pode dar muito cansaço, os papais não conseguirem ir trabalhar, por exemplo, mas é uma doença que apesar de tudo também se controla não com os antibióticos, mas com o descanso e com beber muita água e tomando bem durante de vez em quando e esperar que passe, no fundo. Também há uma vacina, mas que vocês pequeninos não está aconselhado fazer, que é mais para os adultos, e para adultos assim com mais idade, a partir dos 65 anos, por exemplo. O que é uma gastroenterite? As gastroenterites, vocês todos já devem ter tido assim uma gastroenterite, muita febre, aquelas diarreias muito chatas, com a pessoa nem consegue ir à escola, tem mesmo que ficar em casa. As gastroenterites, na verdade, são muito comuns e são muito comuns quando os meninos começam a ir para a escola e conviver uns com os outros, porque a verdade é que todos nós transportamos bactérias e vírus diferentes. Normalmente as gastroenterites são causadas por vírus e, portanto, os antibióticos até costumam piorar as gastroenterites. E o que está aconselhado é beber muita água para conseguirmos repor a hidratação, a água toda que está a sair do nosso corpo e repousar e também esperar que passe. O que podemos fazer no dia a dia para nos protegermos dessas doenças? O que é que podemos fazer no dia a dia para evitar estas coisas? No fundo, vamos falar um bocadinho do mesmo: é tentar lavar as mãos. Quando estamos constipados, e agora o Covid foi um grande exemplo disso, devemos tentar tossir para o cotovelo, não tossir assim desprotegidamente. O uso da máscara também é muito importante. As máscaras temos visto nos últimos anos que têm sido cada vez mais utilizadas e continuam a ser importantes quando estamos com muitas pessoas e especialmente quando nos sentimos doentes e particularmente o que eu já vos disse há bocado, que foi tentar ficar em casa quando sabemos que estamos doentes. Que outras formas existem para prevenir essas doenças? Então, outras formas de tentarmos não apanhar estas doenças. As vacinas. As vacinas são muito importantes porque as vacinas são mecanismos e, portanto, são formas de ficarmos imunes. Na verdade, nós até podemos ficar doentes na mesma, depois da vacina, mas normalmente a doença é muito mais leve do que aquilo que acontecia se não tivéssemos a vacina. Outra coisa muito importante é que se estivermos todos vacinados, o que vai acontecer é que as pessoas mais frágeis, por exemplo, os vossos avós, que são mais idosos, as pessoas que têm doenças mais graves, também vão ficar protegidos, porque a partir da doença não vai andar ali tanto a circular entre uns e outros. E, portanto, as vacinas são importantes não só para nós, para nos protegermos a nós, mas também para protegermos os outros que estão mais em risco.